Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. No item 16, a indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daquelas que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir. E tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não tereis feito o que reprovais e valeis mais que o culpado? Ó homens, quando, pois, julgareis vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos, vossos próprios atos, sem vos ocupar do que fazem vossos irmãos? Quando não abrireis vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. E para um melhor esclarecimento desse estudo, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos e facilitadores, Herbert Gontijo e Everton Vieira. Um ótimo estudo. Olá, boa noite. Aqui para nós que estamos nesse momento gravando é boa noite, mas para você que está nos ouvindo e nos vendo pela internet, poderá ser bom dia, poderá ser boa tarde. Então, o mecanismo da internet ele se torna atemporal porque ele vai de acordo com a circunstância de cada um. Mas para quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui pessoalmente, a boa noite. É uma alegria termos a oportunidade de retornarmos aqui na casa para conversarmos. E hoje, de acordo com a leitura inicial, vamos conversar sobre a indulgência. Essa condição de nos colocarmos no lugar do outro e de ver o outro de uma forma que, na circunstância atual de nossa sociedade, é algo carente. Eu estou aqui, de uma forma direta, dizendo que nós, todos, no planeta, do hemisfério norte ao hemisfério sul, temos uma necessidade eminente, independente da cultura, da língua que falamos, da condição financeira, da condição moral. Nós, nesse orbe, temos a necessidade do Evangelho. Para os temas atuais, a indulgência é de extrema importância porque nos reporta a uma condição que ela é extremamente necessária para nós na atualidade. Todos os conflitos que vivemos nas atuais circunstâncias
de situações que ora nos acomete, ou de situações que nos envolve desde o momento em que o planeta se colocou na condição de regeneração, e o planeta se colocou na condição de regeneração, de que está passando por um processo de regeneração, desde o momento que o Cristo esteve entre nós, na condição de encarnado. Então, já temos um tempo em que estamos vivendo esses matizes da regeneração. E é importante colocarmos dessa forma, porque aí nós vamos entendendo o significado e o mecanismo e a importância que tem a doutrina espírita para estes que têm a necessidade do Evangelho. Ou seja, como disse no início da fala, para todos nós. Porque todo aquele no planeta Terra, na busca da sua conquista interior, da sua evangelização, que pautar os seus princípios na doutrina espírita, mesmo ele não sendo espírita, ele terá condições de alavancar com mais lucidez todas as suas questões da sua evangelização, do seu autoconhecimento. E isso nós vamos perceber muito bem no livro Médiuns e Mediunidade, no capítulo 11. Justamente, Viana de Carvalho traz essa situação para nós. Mas aqui hoje, nós vamos observar justamente, antes de chegar diretamente no Evangelho, e aí, Herbert, fica à vontade para fazer as intervenções e a conversa, nós vamos observar que nós temos na introdução, no primeiro e no segundo parágrafo do Livro dos Espíritos, justamente na introdução, onde Kardec prepara o leitor para o entendimento das questões espiritistas. Usei o termo próprio que está lá. Porque para entendermos e estudarmos a doutrina espírita é necessário um preparo. Analisa, vou fazer aqui uma brincadeira com quem está presente, mas é um ponto de reflexão para todo aquele que se presta ou se dobra ao estudo da doutrina espírita. Analise e pense aqui agora, você que está pela internet, todos os problemas que você tem na atual conjuntura da sua vida. Os mais difíceis problemas. Acredito eu que todos eles têm a base materialista. Todos eles têm a sua base materialista. E aí, você agora vai fazer o contorno da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela coloca, ela nos convida a uma reflexão, trocando a base dos nossos problemas. Vamos agora colocar a base dos nossos problemas, a base espiritualista. E coloque essa base espiritualista, ou seja, todas as suas condições, toda a sua cultura, toda a sua educação, todo o seu projeto de vida vai ter uma base espiritualista. Ou seja, acreditar-se na reencarnação, acreditar-se na vida futura, acreditar-se na presença dos espíritos e na influência deles junto a nós, dos bons espíritos e daqueles ainda que não são bons. Então, muda a dinâmica do processo. Porque quando você coloca na sua problemática uma base materialista, você está circunscrito ao nascimento do berço e ao final da sua vida, a morte. E o que acontece antes do berço? E o que acontece depois dessa condição que chamamos de morte? Então, há a necessidade de fazermos uma reflexão nesse processo. E Kardec vem colocando, vem construindo esse raciocínio do simples para o complexo. Então ele pergunta: quem é Deus? E é interessante que lá na questão 917, Kardec pergunta o meio de destruir o egoísmo. E em outro momento, no próprio Evangelho, Kardec coloca que os dois problemas maiores que teremos, o orgulho e o egoísmo. Agora é interessante que eu não conheço o Herbert, é a primeira vez que eu vejo ele. Mas se eu ficar com ele aqui 5 minutos, eu vou identificar nele o tanto que ele é orgulhoso e o tanto que ele é egoísta.
E eu convivo comigo já há mais de 40 anos e não sou capaz de identificar em mim o orgulho e o egoísmo. Então, a indulgência, ela vem colocar-nos nessa perspectiva de olhar o outro da mesma forma que nós nos colocamos. Por quê? Mas com a base espiritual. Porque se for na base materialista, aí basta a gente ligar a televisão, basta ligar o jornal, basta ligarmos para determinados segmentos da nossa sociedade que nós vamos ver como é que funciona a dinâmica. Então, a base espiritualista, ela vai nos convidar a uma reflexão. E é difícil trocar essa base, mas não é impossível. Ela é difícil porque muitas das vezes nós vamos contra a nossa cultura, nós vamos contra os nossos hábitos sociais, a nossa forma de educação, nós vamos contra nós mesmos. E aí é difícil. E aí nadar contra essa correnteza é algo que é extremamente desafiador. Por isso que nós falamos de Jesus há tantos séculos e poucos de nós conseguimos ter uma condição de caminhar na direção daquilo que se fala, porque nós falamos uma coisa e caminhamos na direção contrária. É um desafio. E é interessante que a resposta da pergunta 917 vem dizer o seguinte: na medida em que o Espiritismo for bem vivido, bem compreendido, ele mudará os hábitos sociais. E mudando os hábitos sociais, nós teremos uma outra perspectiva de vida. E é desta forma que a gente vai poder ver, porque acontece conosco um processo que alguns da internet vão entender, outros não, mas alguns da nossa sociedade atual fala da dissonância cognitiva. O que é uma dissonância cognitiva? É quando nós falamos uma coisa e fazemos outra completamente diferente. E aí você olha para determinada pessoa e vê ela falando uma coisa, mas ela não te passa convicção daquilo. Não há uma conexão do que ela fala. Por que Jesus arrastava multidões? Por que a mulher que encostou nas vestes dele parou o sangramento? Por que no meio de uma multidão de pessoas, segundo o texto, e aí ele fala, alguém me tocou, e o apóstolo insensível vira para ele, mas como assim, Senhor? Nós estamos no meio de uma multidão, claro que alguém vai te tocar. E ele falava, não, alguém me tocou e de mim saiu virtude. É porque Jesus não tinha o problema da dissonância cognitiva. Aquilo que ele falava, aquilo que ele vivia, aquilo que ele aspirava, era exatamente o que ele era. E é essa a nossa grande dificuldade. Por isso que ele fala, conheceis a vós mesmos. E a dissonância cognitiva, melhor dizendo, a indulgência, ela vem nos convidar a essa reflexão hoje. Trocar a nossa base espiritualista e pensar, eu sou um espírito imortal. Existe um ser maior que me inspira. E as dificuldades que eu estou passando são para o meu aprendizado. Mas isso é na hora que o desemprego bate, na hora que as contas chegam, na hora de aceitar o marido, aceitar a esposa, lidar com o filho. Porque na hora que você está andando de carro importado e a conta no azul, aí é muito fácil falar que ama Jesus. Aí é muito fácil. Que nós temos os nossos, quando eu estou dizendo dos exemplos de carro e de conta azul, eu estou dizendo de desejos materialistas primários atendidos. Quando estes são atendidos, aí é muito fácil falar. Mas basta dar uma sacudida e aí a gente começa a perceber aquilo que nós precisamos conquistar. E essa indulgência, ela vem nos colocar que o outro também é espírito imortal. O outro também é filho de Deus. O outro também tem alguém que o ama, que o zela, e que naquele momento de conviver 5 minutos e eu ver o orgulho e o egoísmo nele, que eu possa, além disso, identificar essas qualidades e ressaltar estas. Fica à vontade.
Bom, né? Muito bom, Everton. Essas palavras tão edificantes, né? Que faz a gente refletir sobre a nossa existência, né? A nossa caminhada. Então, a todos boa noite, né? Que estão aqui presentes. Aqueles que em qualquer tempo e espaço, né? Dentro das possibilidades virtuais vão estar vendo esse estudo, refletindo sobre esse estudo, né? Quando eu cheguei na casa espírita e, né, escutei pela primeira vez a palavra indulgência, nunca tinha escutado antes, eu pensei, o que é isso? Né? O que isso significa? E vi que era uma coisa, que era uma palavra que tinha um sentido muito edificante. O significado da palavra indulgência é facilidade para perdoar os erros cometidos pelos outros. É muito simples, né? O sinônimo de indulgência é bondade, clemência, misericórdia, tolerância, perdão. E o oposto de indulgência é intolerância. Agora, Jesus traz, né, no Sermão da Montanha, o título do nosso estudo de hoje, que depois dele surgiu, né, a indulgência, um subtítulo do nosso estudo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Segundo Marcos, né, Mateus, porque né, obterão misericórdia. Jesus falou uma frase, somente no Sermão da Montanha, registrada há mais de 2000 anos pelas Escrituras, e agora o Espiritismo e as obras vindas à luz dos Espíritos esclarecem as palavras de Jesus. Qual é a diferença entre o que Jesus falou há 2000 anos e a essência de hoje? Nenhuma. Acontece que o que Jesus falou há 2000 anos, até pouco tempo atrás, era somente uma frase em que várias religiões e várias pessoas interpretavam da maneira com que lhe convinha. Agora, descobrir, conhecer e autoconhecer é uma missão de cada ser humano, é uma tarefa de cada ser humano. E nós precisamos entender por que devemos ser misericordiosos. Vai fazer algum mal para mim ou para outras pessoas se eu não for? Quais são as consequências, quais os efeitos de eu não ser misericordioso? Eu vou sofrer no presente, no futuro? Como? Qual é a virtude, qual é o benefício de eu praticar a indulgência? De eu perdoar o meu irmão? De eu perdoar, ter paciência, ter tolerância com os erros de outras pessoas? Eu não tenho livre-arbítrio? Tenho. Então eu posso ser intolerante, se eu achar que devo. Olha, você tem livre-arbítrio. Quantas vezes fomos intolerantes? Quantas vezes ainda seremos intolerantes? Mas o que a luz do Espiritismo traz são os efeitos disso, individualmente, familiarmente e até planetariamente, né? A situação planetária em que vivemos é um estado vibracional que nós mesmos criamos, porque as palavras do Cristo não foram vividas, praticadas na essência em que Cristo trouxe para nós. Para cada ação existe uma reação? Sim. Então, se eu não for tolerante com meu irmão, eu não estou na mesma vibração de as outras pessoas serem tolerantes comigo. Se eu não perdoo o meu irmão, como vou pedir perdão pelos meus erros? Se eu não tenho indulgência
com o meu próximo, como vou pedir a Deus misericórdia na minha caminhada? E somos carentes de misericórdia, de compaixão. Ainda não somos perfeitos. E acredito que quanto mais próximo da perfeição, mais na vibração de tolerância, de perdão, nos encontraremos. Mas é muito bonito a mensagem do Cristo e muito esclarecedor a essência que os irmãos espirituais trazem para nós. É algo que deve ser estudado, questionado, sim, perguntado quando tiver dúvidas. Não é somente um texto, uma frase, é algo que você deve trazer para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, para a sua vivência. E as oportunidades estão aí a cada minuto, né? Nós temos parentes, vizinhos, profissionais que trabalham com a gente, pessoas que convivem, esposa, marido, filhos, pais, mães, e todos eles, cada um universo diferente, cada um uma forma de pensar, uma forma de viver, condutas diferentes. E nós devemos agir com o nosso irmão da mesma forma com que queríamos que todos agissem com a gente. Porque a frequência em que você vive é a frequência que volta para você. É a frequência que faz a sua caminhada resplandecer. Você pode ser intolerante e ter várias pessoas ao seu redor que são tolerantes com você. As leis do universo não são de imediatas, algumas, mas são algo que vão polarizando com o tempo e depois retorna a lei de causa e efeito. Não é se você for intolerante ou impaciente com uma pessoa às 9h30 da manhã, às 10, quando você precisar de tolerância, alguém vai ser intolerante com você. Na maioria das vezes, Deus, o universo, mostra as coisas, as situações, as necessidades de uma maneira suave. Te dão oportunidade de refletir e aprender com a experiência da vida. Às vezes você julga, às vezes julgamos, às vezes criticamos, às vezes somos intolerantes. E aí escorregamos e caímos, e quando achamos que alguém vai nos crucificar, Ele nos perdoa, Ele nos alivia. Ele fala para você assim, não tem problema, vamos continuar a caminhada. E aí nós aprendemos? Não. Se estamos aqui hoje, se estamos encarnados neste mundo, buscando melhorar, é porque ainda precisamos muito melhorar. É porque na nossa caminhada espiritual, na maioria das vezes, fomos mais intolerantes do que indulgentes. Porque essa essência da indulgência, ela transforma as nossas vidas, também não de imediato, mas a longo prazo. Nós não somos hoje um aglomerado de vivências de outras encarnações. Estamos aqui hoje, cheio de problemas, defeitos, necessidades, mazelas, e também virtudes, conquistas, patrimônios espirituais já adquiridos. Mas precisamos de misericórdia divina, precisamos aprimorar. E o nível que estamos hoje é um reflexo
de várias reencarnações. As leis universais são perfeitas. Os desígnios divinos são perfeitos. E seremos amanhã, aí está a maravilha que a doutrina espírita traz. Seremos amanhã o que praticarmos hoje. Então, olha, plantando a indulgência, a caridade, a harmonia, você vai colher isso amanhã. Pode ser esse ano, começar a colher os frutos, pode ser daqui pouco tempo, pode ser daqui a uns anos ou na outra encarnação, mas o que importa? O que importa é refletir hoje, mudar internamente hoje as condutas e traçar a sua caminhada espiritual. Porque cada um que eu estou vendo aqui é uma caminhada individual. E cada um que está nos assistindo agora também é uma caminhada individual. Pode ser 2 irmãos gêmeos, são 2 espíritos distintos. São 2 caminhadas diferentes. E cada um é responsável somente pela sua caminhada. Então, refletir sobre o Evangelho do Cristo é essencial. À luz do Espiritismo, das obras de Kardec e de outros autores renomados, confiáveis, que trazem reflexões, que trazem elementos importantes que complementam, que esclarecem a mensagem traga pelo Cristo, é evolução. Estudar, refletir e praticar. Tratar o outro na mesma vontade, na mesma vibração em que você queria ser tratado. Com sorriso, com alegria, com perdão. Se ele errou, ele precisa de ajuda. Ele não precisa ser crucificado ou apontado. Que bem vai fazer isso? Nenhum. O bem está em dar as mãos e ajudar a levantar aquele que cai. Porque 2 passos adiante, nós somos os necessitados de uma mão para nos ajudar. Importante refletir. Importante dentro de cada mente encontrar respostas. E se não tiver, coloca nos comentários do estudo, escreva, mande, porque todas as perguntas pode não ter uma resposta de imediato, mas pelo menos uma reflexão sobre a pergunta que nos ajuda a entender melhor. Com certeza, todos nós somos capazes de refletir sobre qualquer tipo de ansiedade, de dúvidas, de esclarecimentos. É interessante quando o Ebert fala de caminhos, de reflexões, e tem uma parte aqui no Evangelho, no capítulo da indulgência, que fala o seguinte: o Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinos dos Espíritos do Senhor. Para eles o caminho é iluminado. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Quando você está andando numa estrada, numa rua, numa pista, num caminho, e o caminho é iluminado, você concorda que a sua responsabilidade aumenta? Porque as intempéries do caminho se tornam evidentes para você. Se tem um buraco na estrada, ela estando iluminada, você tem ciência do buraco. E automaticamente, caindo nele, é responsabilidade sua, porque a estrada está iluminada. Então, quando temos luz no caminho, a nossa responsabilidade aumenta.
e a nossa responsabilidade aumentando, aumenta a nossa autonomia. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espiritismo, ele trabalha a nossa autonomia espiritual, ele nos convida. O Evangelho nos convida à autonomia espiritual. Quando Jesus fala, vá e não peques mais, levanta-te e anda, ele está convidando você, a mim, a nós todos, a assumirmos a nossa condição de espíritos em evolução. E mais conscientes de nós mesmos, temos mais informações, há mais luz. Se não tivesse luz sobre essa sala, eu teria dificuldade para localizar o microfone, a água. Eu não teria condições de ver o que estava sobre a mesa e teria dificuldade para interagir com a mesma. Então, tendo luz sobre a estrada, eu vejo as dificuldades. E sou naturalmente convidado a conviver com elas, a ser indulgente. Isso é delicado quando se fala de autonomia espiritual, porque nós somos convidados, na condição de reencarnacionista, trocando a base material para a base espiritual, nós somos espíritos que já estivemos aqui outras vezes e vamos estar a colar outras vezes. Acontece o seguinte, qual é a nossa cultura religiosa predominante? Eu venho aqui no centro, escuto uma palestra, tomo um passe e já me desobriguei e me desocupei das minhas obrigações espirituais. Ou seja, esvaziei a minha sacola de pecados. Não é um termo cuja origem é doutrina espírita, pecado. É uma outra conotação. Mas eu vindo aqui, escutando a palestra do Herbert, tomando passo com o Herbert, eu posso ir embora e cometer mais desatinos, porque vim aqui cumprir com a minha obrigação espiritual. Não há uma conexão do meu comportamento com aquilo que eu estou estudando. Isso não é de agora. Jesus já dizia aos profetas da época, aos senhores, aos doutores da lei, diga-se de passagem, exatamente na passagem, se não entende das coisas da terra que vos falo, o que dirá quando conversais das coisas do céu? Entende que a nossa cultura, nós temos que refletir nesse processo, porque que mérito, muito bem colocado pelo Herbert, que mérito eu tenho em ser indulgente? Se nós estamos circunscritos a uma realidade de berço e de túmulo. A realidade de berço e de túmulo é farinha pouca, meu pirão primeiro. No dito popular, antifraternal é mala para você. A proposta do Evangelho é conquistar o reino dos céus. E aí, quem quer ser o maior no reino dos céus, seja o menor no reino da terra. E aí lascou. Aí, Herbert, aí, em tempos de selfies e likes, de aparecer e de se mostrar, e quanto mais se mostrar, melhor, ser o menor no reino da terra é desafiador. Extremamente anticultural para a cultura predominante. Mas e quando se chega no reino dos céus? Há histórias no Evangelho, na obra kardeciana, melhor dizendo, de rainhas que chegavam no plano espiritual e exigiam a sua condição de rainha. Eu fico aqui imaginando, se vamos fazer uma viagem, quando você faz uma viagem, quando você vai para a praia, por exemplo, nós estamos aqui no centro-oeste de Minas Gerais, aqui hoje é inverno, está começando o inverno, está frio, né? Pelos agasalhos, a maioria aqui está frio, né? E aí quando você vai para uma praia, 43 graus, na sombra, então o que você faz? Você estuda o clima da região, né? Quando a viagem ele é programada, né? Então você estuda, é necessário levar agasalho? Se formos para uma praia com 43 graus, você vai levar que tipo de roupa? Quais são os acessórios que você vai levar?
Quanto tempo você vai ficar? Como que vai ser a viagem, a volta? Quando a viagem ela é planejada, você sabe disso. Você caminha nesse direcionamento. Cada um com seus hábitos, mas você pensa. E aí eu te pergunto, mais cedo ou mais tarde nós vamos para o reino dos céus. O que é necessário lá? Que eu tenha que me preparar agora. E não é uma viagem feita de última hora. Ela só não tem data marcada. Diga-se de passagem, eu não estou com pressa nenhuma de fazer a minha. Entende? Tem um tempo para cada um, mas é um processo que é natural. A indulgência, eu vou devolver a palavra para o Herbert, a indulgência é um dos quesitos que necessitamos levar no campo do coração para que possamos ter a senha de acesso. É um dos quesitos. Achei muito interessante porque, né, a passagem já está comprada, sem data de ida e sem passagem de volta, né? A única passagem de viagem que nós temos garantida é a passagem para o mundo espiritual. E por isso é necessário programar essa viagem. Gostei muito das colocações e da metáfora. Essas metáforas ensinam a gente de uma maneira muito suave, né? E para finalizar, né, o estudo, estudar é buscar vários elementos e raciocinar sobre eles. No Antigo Testamento, olha só quanto tempo tem isso. Tem um provérbio que eu sempre achei ele muito interessante e sempre questionei esse provérbio. E ele se encaixa muito bem no tema do estudo de hoje, né? A indulgência. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Olha que interessante. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Resume tudo que o Everton falou. Temor do Senhor, o que é isso? É ter medo de Deus. Interessante que há uma diferença entre sabedoria e instrução. Sim, com certeza. Temer a Deus é ter medo? É ficar com medo de Deus, escondendo de Deus? Nossa, Deus vai me pegar? Não. Deus nada mais é do que o seu processo evolutivo. Os efeitos das suas ações. Isso faz parte da amplitude que é Deus. E quantas vezes nós somos insensatos e desprezamos a sabedoria e a instrução? Porque a indulgência, olha como que ela casa com o estudo. Ela é uma frase de Jesus. Ela é um ensinamento do Cristo. Ser indulgente com o nosso próximo. E se você não é, se você é intolerante, você está plantando as próprias mazelas do seu processo evolutivo. A própria possibilidade de, no amanhã, ter que arcar com essas consequências. Então, quando temer a Deus é justamente fazer o que está dito por Jesus: amar o próximo, ser indulgente, ser misericordioso, né? Compassivo. Por quê? Porque você vai vibrando nessa frequência, vai praticando de manhã, de tarde, à noite, no outro dia também, na outra semana, no outro mês, no outro ano. Olha só, você vai elevando o seu espírito, planta uma semente e colhe frutos bons para a sua caminhada espiritual. Temer a Deus é ter consciência de que ser intolerante prejudica você mesmo
e não cometer mais. Olha, eu tenho medo de ser intolerante e na próxima encarnação, ou no final dessa encarnação, ou o ano que vem, eu sofrer as consequências na minha vida por causa da minha intolerância. Então eu necessito ter medo, não medo de pânico, mas medo, receio de não caminhar naquilo que Jesus trouxe para nós. Porque quem vai sofrer as consequências? Se eu agredir uma pessoa, se eu for intolerante com uma pessoa, aquela situação passa em poucos minutos. Amanhã é outro dia para aquela pessoa e para aquela situação. Mas para a minha consciência que cometeu a intolerância, a falta de perdão, enquanto eu não acertar cada vibração equivocada emitida pelo meu espírito, eu não caminho em paz. O medo não é de um homem, de Deus, do Senhor. O medo, o temor, é de caminhar por estradas que levem a conflitos do espírito. E como o Everton mesmo disse, se você já sabe, se a sala e a estrada é clara, iluminada, e se você já sabe que esses são buracos, não faz sentido cair neles mais. Se caímos no passado, estamos reajustando agora, mas podemos cair amanhã. Para reajustar na outra encarnação, vamos ter temor disso. E isso não é algo temeroso. Isso é algo que nos empolga, porque somos donos do nosso destino, da nossa caminhada. E a partir do momento que você se coloca para que aquilo aconteça, as mudanças aconteçam na sua vida, a espiritualidade toda te auxilia, acelera o seu processo. Agradecemos a participação de todos vocês, que as reflexões continuem no nosso dia a dia, no cotidiano, no convívio com as pessoas, porque o estudo não é somente algumas horas, mas é do nascer ao pôr do sol em cada dia da nossa existência. Obrigado.